aqui do curso, né, nossa primeira aula, uma aula para início de conversa, para vocês se familiarizarem com o nível das questões, com o tipo de enunciado que a banca ela costuma trazer, né? E para vocês verem o quanto que é simples, não é bicho de sete cabeças, é fácil desvendar a matemática da banca, né? A questão é se familiarizar com o conteúdo e se apropriar dele, né? No caso, você que é do grupo, né? Você já sabe como é que vai funcionar, mas se você ainda não faz parte do nosso grupo, do curso de matemática para concurso, estou deixando aqui o meu contato para vocês, para tirar maiores dúvidas, ou você pode estar escaneando o QR Code e ir diretamente para o grupo que a gente tem do WhatsApp, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Essa questãozinha que a gente está trabalhando aqui vai ser uma questão de nível fundamental, tá certo? A gente vai iniciar, vamos fazer duas questões de cada nível, beleza? Então vamos lá, nossa primeira questão é a questãozinha simples, né, do concurso de Baturité para o cargo de fundamental. Aqui eu tirei da prova de vigilante. Então ela diz o seguinte: funcionários de folga. Quantos funcionários trabalham nessa empresa? Pois bem, aqui é bem simples, né? Você, naturalmente, quando você vai estar pegando uma questão, você faz a primeira leitura para saber mais ou menos sobre o que é que a questão está tratando, o que é que ela está trabalhando no caso, né? E aí, no caso, você vê que se trata de uma empresa. Nessa empresa, ela tem os empregados que trabalham durante o dia, período diurno, os empregados que trabalham no período noturno e os funcionários que folgam naquele determinado dia, né? Então são, não vou dizer níveis, mas a gente tem três tipos de funcionário: o que trabalha de dia, o que trabalha de noite e o que folga, né? Então, para a gente saber que é a pergunta, né, norteadora da questão, quantos funcionários trabalham naquela empresa, a gente precisa juntar tudo, né? Pegar, porque, por exemplo, o que é que acontece? Número, né, no caso, a gente vai ter 3.789 funcionários na noite. A gente vai ter aqui um total de 2.894 e funcionários que trabalham que não trabalham naquele dia, no caso, né, que estão de folga. A gente vai ter então no total de 478, né? A gente vai ter esses três tipos aí de funcionário. Então, para saber a quantidade total, é bem simples, aqui é um processo de adição, a gente vai somar essas três parcelas aí. No caso aqui a gente vai ter, ó, mais 8, 12, né? 12 mais 9, a gente vai ter o total de 21. Então bota aqui 21 unidades, né? Vai 1 ali. E o 2 vai para a coluna seguinte, que é a coluna da dezena. 2 mais 8, 10. Mais 9, 19. 19 com 7, então a gente vai ter 26. Bota o 6, vai o 2. Na coluna seguinte, que é a coluna da centena, a gente vai ter, ó, 2 com 7 vai ficar 9. 9 mais 8, 17. 17 com 4, então a gente vai ter aqui, então, 17 mais 4, 21. Sobe mais 2 lá para a coluna da milhar. A gente vai ter, então, 2 mais 3, 5, com mais 2, 7. Então, o total dessa empresa aqui que ele tem de funcionários é de 7.161 funcionários. No caso aí, o nosso item A, né? Então já vai gabaritando aí o item A. Qualquer coisinha, gente, você pode estar dando uma pausa, fazer a tentativa aí de resolver a questão e depois você dá continuidade para conferir o cálculo e a resposta correta que você acertou, beleza? Então vamos lá para a questão seguinte. Vamos para a nossa segunda questão, né, de nível fundamental. Dessa vez aqui da Prefeitura Municipal de Nova Olinda, tá certo? Daqui do Ceará, para o cargo de couveiro. Lembrando, gente, que a mesma prova de nível fundamental ela é aplicada para todos os cargos de nível fundamental. Coloquei aqui o cargo em específico porque foi da prova que eu tirei, mas se eu pegasse de um outro cargo também de nível fundamental, a gente teria a mesma questão, tá certo? Por exemplo, de merendeira, de serviços gerais, né? Todos aqueles cargos são de nível fundamental, assim como os demais também, de nível médio. E
os cargos entre si de nível superior, todos eles possuem as mesmas questões. Mas se eu pegar qualquer outro cargo, teria lá a mesma questão, tá certo? Lembrando que aqui é a matemática dos conhecimentos gerais, que é o objetivo do nosso curso, tá bom? Então vamos lá. Nessa questão, segunda, ela fala que Marta comprou um terreno para construir sua lanchonete. Pois bem, na hora que ela compra aí a lanchonete, ela vai querer cercar todo o terreno com 4 fios de arame. Quantos metros de arame ela precisará, sabendo que o terreno é um retângulo que mede 10 de frente por 15 de fundos? Pois bem, aqui vamos, para ficar mais claro, né? A gente vai fazer aqui, ó, deixar a nossa estrutura do terreno, né? Aqui como se fosse o nosso terreno que ela está mencionando na questão. Um terreno que é exatamente a questão da unidade de medida, mas possivelmente possa ser 10 metros e 15 metros, né? A gente não pode afirmar. Aqui no caso a gente vai utilizar, no caso é 10 metros, embora não tenha dizendo na questão, no enunciado, e 15 metros, também não está dizendo no enunciado, mas pelos itens das respostas a gente está vendo aí que é metros, né? Então assim, quando ele fala em cercar, o que é que vai acontecer? A gente vai, o cearês, né? Pela linguagem do cearês propriamente falando, ele vai arrodear todo o terreno, né? Ele vai contornar aqui o terreno. E esse contorno é o que a gente chama de perímetro. É o perímetro da figura. Então, se aqui embaixo é 10, a gente vai ter em cima também 10. E no lado esquerdo também, assim como o direito, 15 metros. Tá certo? Então, assim, vamos ver quantos metros ele gastaria só para dar uma volta aqui nesse retângulo, né? No caso que a gente vai ter, ó, o somatório de tudo, no caso 10 mais 15 mais 15. E aqui esse somatório, só para relembrar, tá certo? Ele tem um nome específico. Que é o perímetro da figura, tá certo? Sempre quando se estiver comentando sobre o contorno de um terreno, contorno de uma figura, o somatório de seus lados, a gente está falando então de perímetro, tá certo? E aqui realizando, né, esse somatório todo, a gente vai ter, ó, 10 mais 10, 20, 15 mais 15, 30, que no total vai ficar então 50 metros no caso, né? Só que aí, onde é que está a casca de banana? E para quem é do nível fundamental, assim como médio superior, no momento de tensão na hora da prova, né, onde você quer mais é que termine a prova, existe uma questão bem crucial que você deve ter cuidado, que é a questão da ansiedade, né? Essa questão de você ver o número aqui na operação matemática e já olhar para o item, né? E o item ali, você tem no item B 50 metros, só que aqui não é a resposta correta, tá bom? Vamos lá, você não pode esquecer da pergunta norteadora. Aqui eu não fiz, mas é interessante que você realize, né? Principalmente se for uma questãozinha de geometria. Ele quer quatro fileirinhas de arame, então aqui a gente só fez só uma. Então ele vai precisar de mais 1, 2, 3. Então, cada fileirinhazinha dessa aqui, de arame, a gente vai ter 50 metros, tá certo? Em outras palavras, a gente poderia estar fazendo o quê? Pegar esses 50, né, 50 metros e multiplicar por 4. A gente tem aqui, ó, duas operações básicas sendo realizadas, né? Uma de adição, que é a soma dos lados da figura, e uma segunda e última operação básica, que é a multiplicação. Você que é do fundamental, né, é um dos pontos cruciais aí que está no cronograma, que é as operações básicas. Então, 4 vezes 0 é 4 vezes nada, que continua sendo nada. 4 vezes 5, 20. E aí, gente, no curso a gente vai também estar abordando essa questão das operações básicas até para o pessoal do nível superior que tem um pouquinho de dificuldade, tá certo? A adição, lembrando que a adição não é só 1 mais 1, 2 mais 2, existem adições de outros números também diferentes, tá certo? Que a gente vai estar abordando isso lá no nosso curso. Então, se você não
se inscreveu ainda, entre em contato, tá certo? E adquire o nosso curso para a gente estar se preparando o quanto antes, né? Então aqui a gente tem, ó, depois da multiplicação, os 200 metros, que no caso é o item D de dado, né? 200 metros o perímetro da nossa figura, beleza? No caso do terreno aí da Marta, beleza? Então, finalizamos a nossa segunda questão. A segunda questão para o nível fundamental. Pronto, agora a gente vai lá para as questões do nível médio, né? Para a gente estar trabalhando as questões agora do nível médio. Primeira questãozinha, a gente vai estar se referindo aí a também do município de Baturité, né, para o cargo de músico, é em nível médio. E ela diz o seguinte nessa questão: no dia da prova do concurso de Baturité, o fiscal da sala 1 apostou com o fiscal da sala 2. Vejam bem, comece já a imaginar a situação. Entre os candidatos da sala 1, pelo menos 2 fariam aniversário no mesmo dia do mês. Beleza. O fiscal, que era professor de matemática, tinha certeza de que ganharia a aposta, pois naquela sala o número de candidatos era maior ou igual a. Então vamos lá, a gente fez a primeira leitura, né? Você pode até dar uma pausa aí no vídeo, tentar fazer sozinho, tá bom? Tentar raciocinar como é que resolve ela aí e depois apertar o play para dar continuidade e ver como é que é a resolução dela, mas é bem simples. Pois vamos lá. Recapitulando, depois da primeira leitura a gente volta de novo para ter um raciocínio mais firme, né? Então aqui o que é que acontece? Começa a imaginar que você tem duas turmas, duas salas, né? E esses dois fiscais vão apostar em que naquela determinada sala, pelo menos, a gente tem 2 pessoas que completam o ano no mesmo dia do mês, tá bom? E aí ele quer saber quantas pessoas tem, já que ele tem a certeza, por ser professor de matemática, né? Quantas pessoas vão ter na sala dele. Então vamos lá. Seguinte, imaginemos que uma sala só tenha uma pessoa. Beleza. Essa única pessoa aqui, que eu vou estar representando pelo numeral 1, se eu tenho ela como sendo uma pessoa, ela pode já ser descartada aí da situação. A gente está trabalhando com números pequenos, que é para ter o raciocínio, tá bom? Depois a gente vai identificar esses números maiores aqui, no decorrer do raciocínio. Então ele pode muito bem, ó, nesse 1, né? Essa única pessoa pode completar ano no dia 1, pode completar ano no dia 2, pode completar ano no dia 3, então a gente tem várias possibilidades, tá certo? Pode completar ano no dia 4 e assim por diante. Colocar aqui reticências, né? Se por acaso esse mês ele seja o mês de fevereiro, por exemplo, a gente pode ter aqui o dia 28, ou no caso de um ano bissexto, o dia 29. Beleza? Então essa única pessoa, que se tivesse uma única pessoa na sala, poderia cair em qualquer um desses dias. Porém, no entanto, ele precisa de uma certeza, né? E aqui é pelo menos 2 pessoas. Então uma pessoa não colaria, né? Então vamos para a segunda pessoa. Então, na segunda pessoa, assim como a primeira poderia estar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 28, no dia 29, né? Essa segunda pessoa também poderia colocar aqui, ó, o dia 1, o dia 2, o dia 3, poderia ser qualquer dia, né? Só que as chances de ser em dias diferentes é muito maior. E segundo o que a questão disse, né, o fiscal, que era professor de matemática, ele tinha certeza. E por ter certeza, a gente não vai utilizar, por exemplo, aqui o mês de fevereiro. Por quê? Porque não é certeza, porque ele não diz que foi no mês de fevereiro essa prova. Então a gente vai ter que admitir o número máximo de dias do mês, tá certo? Aqui foi só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá então para o mês de 31 dias. Então o mesmo caso, né? Aquele que quer ter uma certeza de que 2 pessoas no mínimo completem ano no mesmo dia, 2. Então para que isso aconteça, para ele ter uma certeza absoluta, ele precisa que cada dia do mês eu tenha pelo menos uma pessoa, porque é algo concreto, algo certo, tá bom? Então se nessa sala tiver, por exemplo, uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, reticências, aí a gente vai ter a 28ª, a 29ª, a 30ª pessoa
e a 31ª pessoa. Por que eu estou colocando isso daqui? Gente, pode ser que todo mundo complete ano no mesmo dia. Pode. Mas como ele precisa de uma certeza, né, um número mínimo, então o 1 pode ter aqui no 1, o 2 pode ter aniversário ali no dia 2, o 3 pode ter aniversário no dia 3 e assim sucessivamente, tá certo? Então, para que ele tenha a certeza absoluta, sem nem olhar na ficha de inscrição desses alunos, para ele ter a certeza que todo mundo que está ali, pelo menos 2 completem ano no mesmo dia, eu preciso ter exatamente as 31 pessoas, considerando que cada uma completando no mesmo dia, mais uma 32ª pessoa. Então essa 32ª pessoa, como não tem o dia 32 do mês, essa 32ª pessoa estaria realocada em algum desses dias aqui. Poderia estar no dia 31, poderia estar no dia 30, poderia estar no dia 29, tá certo? Então, essa 32ª pessoa, ela poderia estar em qualquer fazendo par aqui nas datas do mês aqui, beleza? Então, para ter essa certeza absoluta, esse professor, esse fiscal, ele foi muito esperto, porque bastava ter então as 32 pessoas na sala. Lembrando que é um valor mínimo, tá certo? Que não necessariamente vamos lá para a nossa segunda questão aqui do nível médio, também da Banca Consulpan, como eu disse, é o foco do nosso curso, né? Em preparação para os concursos municipais aqui do estado. E aí ela fala o seguinte, aqui é do guarda municipal lá de Baturité. João pretende encher a caixa d'água de sua casa, que tem capacidade de 8 metros cúbicos, usando uma torneira com vazão de 100 litros por minuto. Quanto tempo João levará para encher completamente essa caixa d'água? Então, assim, a caixa d'água tem 8 metros cúbicos e a vazão da torneira é de 100 litros por minuto. A gente tem aqui uma questão com 2 conteúdos, né, envolvidos no problema. Um deles é a transformação de unidade de medida e o segundo dele é a questão da proporção, né? Aí no caso a regra de 3. Como é que funciona aqui a situação? Primeiro, se você for ver aqui, 8 metros cúbicos, essa unidade de medida é dado para volume, tá certo? Capacidade, espaço que eu vou encontrar dentro da caixa d'água. E para você que comumente compra garrafas, né, de suco, de refrigerante, você sabe que ali vai ser uma medida dada em litros, tá certo? Mas como os dois representam a mesma coisa, né, volume, então tem como associar essas duas unidades. Como é que eu associo, professor? Pois bem, aqui é a nossa escalazinha de múltiplos e submúltiplos de unidades de medida, né? Onde a gente tem aqui, no caso, a gente vai estar usando para metro, né? Então a gente vai estar usando 1 metro, e se a unidade principal é o metro, então vai metro para todas essas unidades aqui, todas elas, né? Aí vai ficar o quilômetro, o quilômetro, o decâmetro, para o lado direito o decímetro, o centímetro e o milímetro. Pois bem, mas aqui o que é que acontece? Para cada casinha que você move de um lado para o outro, você vai ter um fator multiplicativo, né? No caso aqui para direita, no caso que é o que a gente vai precisar fazer, a gente vai estar multiplicando por 10. Isso porque a gente tem aqui a unidade de medida como sendo o metro, tá bom? Que é a unidade de comprimento. Mas na verdade a gente quer usar a medida metro cúbico, que é volume. Nesse caso aí, como vai ter um expoente 3, e esse expoente 3 vai para todos, né, que é a unidade de volume. Vou colocar aqui em todos. Esse expoente 3 vai ser distribuído para todas as unidades, assim também como para o fator multiplicativo, tá bom? Professor, se fosse área, que é metro quadrado, o expoente é 2, então no fator multiplicativo colocaria-se também o 2, tá certo?
O fator multiplicativo ele depende diretamente do valor principal que está aqui, ó. Então, se o expoente é 3, vai o expoente 3 também para o fator multiplicativo. Vai acabar indo para essa nossa potência, tá bom? E para quem não lembra, 10 elevado a 3 é o equivalente a 1000, beleza? Então, sempre quando a gente for mudar de uma unidade para outra, a gente usa esse fator, 10 elevado a 3, que é o mesmo que está fazendo por 1000. No caso, se for para a direita, vamos multiplicar, e se for para a esquerda, a gente divide, tá bom? Só para recordar. Aí vamos lá para o passo final, né, para essa conversão aí de medidas. A gente tem aqui o decímetro cúbico e o litro, que é o que a gente vai precisar aqui na nossa conversão, tá bom? Para cada decímetro cúbico, esse mesmo decímetro cúbico ele é equivalente a 1 litro, ou seja, se eu tiver um decímetro cúbico, eu tenho 1 litro e vice-versa. Você vai comprar um refrigerante lá na mercearia, você vai comprar 2 litros de refrigerante. Esses 2 litros de refrigerante é o equivalente a 2 decímetros cúbicos, tá certo? Se eu for comprar um garrafão de 5 litros de água, é o equivalente a 5 decímetros cúbicos de água. Então, assim, só muda a unidade de medida, mas o valor numérico ele sempre vai ser o mesmo para esse tipo de conversão, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade, né? Então, a gente já descobriu aqui como fazer a comparação de um para outro. E agora a gente vai descobrir quantos litros tem nessa caixa d'água, né? Pois bem, lá na caixa d'água ele diz assim, ó, se ele tem 8 metros cúbicos, e a gente viu que para transformar, né, para litro, a gente tem que dar uma passadinha primeiro lá em decímetro cúbico, ou seja, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente faz apenas uma multiplicação de 10 elevado a 3, que é o mesmo que multiplicar por 1000, né? Então, aqui no caso, 8 vezes 1000, ou 8 vezes 10 elevado a 3, é equivalente a 8.000. E essa medida em litros, portanto, fica 8.000 litros. Se você não entendeu, dá uma voltadinha no vídeo, tá certo? Escuta o passo a passo novamente, tá certo? Faz as suas anotações e vai acompanhando. Então, vamos lá. A gente fez, ó, né, a transformação, expliquei aqui de onde é que vem essa transformação de unidade de medida, né, dei aqui esses 2 exemplos e a gente aplicou na condição da questão, né? Então, se a gente tem aqui que a caixa é 8.000 litros, agora a gente vai para o passo final da questão, que é fazer a nossa proporção, né? Aqui a gente tem a unidade de medida em volume e a unidade de medida em tempo, né, que é o que ele está associando aí na questão. O que é que ele fala? Que essa torneira, quando ela é aberta, né, ela tem a vazão de 100 litros, unidade de volume, e ele acaba usando aqui o tempo de 1 minuto para conseguir encher isso tudo, né? Só que a nossa caixa d'água não tem 100 litros, ela tem 8.000. Óbvio que se eu tenho um volume maior, até colocar a setinha aqui para baixo logo, ó, se eu tenho um volume maior, consequentemente, o tempo, que eu nem sei qual é ainda, eu vou chamar de x, com certeza o tempo também vai ser maior, tá certo? E aqui a gente tem, ó, por essa regrinha das setinhas, né, como elas estão para o mesmo lado, essas 2 setinhas, então, vai demonstrar que aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Logo, como é que a gente resolve? Cada perninha do x aqui é uma multiplicação, então vai ficar 100x igual a 8.000 vezes 1. E o nosso x, como daí o 100 está multiplicando, passa para o outro lado como uma divisão, tá certo? Pronto. E aqui, após essa divisão, a gente vai ter aqui que é um processo bem simples, ó. A cada zero, eu vou cortar aqui, a cada zero de cima eu corto com o zero de baixo, ficando apenas 80 dividido para 1, que no caso a gente vai ter os 80 minutos, que era o x que a gente estava procurando ali, né? A gente vai ter então esse 60, que ele 60 minutos aqui, ele vai se transformar em 1 hora, tá bom? Então, no caso, nossa questão aqui, ela finaliza achando aqui a resposta em que o tempo para encher essa caixa toda
é equivalente a 1 hora e 20 minutos. O 20 minutos a gente não dá para transformar, né, porque ele é muito pequeno. A nossa questão agora, a nossa questão para nível superior, tá bom? As nossas duas últimas questões. Então vamos lá. Pronto. Nossa questão é a questão lá de Paraná, né? O pessoal da saúde, a CISOPAR, para a vaga de terapeuta ocupacional, nível superior aí. E a questão ela diz o seguinte: ao acrescentar 20 unidades a terça parte de um número, o resultado é 45. Assinale a alternativa que representa esse número. Então, esse número a gente desconhece. Logo, já sabe, então, que é uma questão de equação. A gente não conhece o número e a gente chama ele de x, tá certo? Que ele fala o seguinte: ao acrescentar 20 unidades, então vamos lá acrescentar logo os 20, a terça parte de um número, ou seja, a gente vai pegar a terça parte de um número mais 20, né, adicionado de 20, acrescentado. Isso aqui ele vai ser igual a 45. 45. Então, tudo que tem x a gente deixa de um lado, né, a regrinha básica para resolução de equação. Lembrando que isso aqui a gente vai ter também no nosso curso, né, o básico, a matemática do zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, tudo que tem x deixa no primeiro membro, que não tem o nosso x vai para o segundo membro, que é o lado direito, né? Primeiro membro lado esquerdo, segundo membro lado direito. Então vamos lá, vai ficar da seguinte forma: o 20 vai para o outro lado, então a gente vai ter o 45. O 20 que mudou de lado, o que é que acontece? Todos esses números, quando mudam de lado, eles invertem o sinal. Eles invertem o sinal. Então, se o 20 era positivo, agora vai ficar negativo, tá certo? 45 menos 20, 25. E o 3 que está dividindo passa para o outro lado, como eu falei, né? Sempre o sinal inverso. Então, se ele está dividindo, o inverso vai ser a multiplicação. 25 vezes 3, né? 25 mais 25 mais 25, 3 vezes. A gente então vai ter o valor de x aí como sendo 75, nesse número que a gente está procurando. Como eu falei, bem simples, bem prático. Lembrando que nem sempre, por ser uma questão de nível superior, nem sempre a questão ela vai ser muito complicada, né? Às vezes ela é bem simples, bem prática, viu? Não necessariamente complicada, como vocês estão vendo aqui. Uma questãozinha da Prefeitura Municipal de Ipueiras, né? Professor de matemática. Lembrando que essa questão ela não foi das específicas, viu? Foi todas retiradas dos conhecimentos gerais, né? No caso aí desses concursos, foi cobrado no conhecimentos gerais a disciplina de matemática. Então vamos lá, aqui ele diz o seguinte: se um carro faz 12,5 km por litro de gasolina, quantos litros de gasolina ele consome para rodar 100 km? Então, regra de proporção, porque ele está associando duas grandezas, né? No caso aí, o quilômetro, que é a distância que o carro percorre, e o volume de gasolina, a quantidade de gasolina, né, o combustível do carro. Então aqui a gente já associa o que, ó? A distância, que eu vou estar colocando só quilômetros aqui, e o volume de gasolina, que eu vou estar usando aqui a unidade de medida litro, tá certo? Então aqui ele vai associar, ó, 12,5 com 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina ele gasta para percorrer 12,5 km. Mas se fosse numa viagem de 100 km, quantos litros o cara ia gastar aí no carro, né? Então o que acontece? A gente vai lá para a regrinha das flechinhas, né? As setinhas aí, no caso está crescendo para cá, ó, né? O 100 é maior. E consequentemente, mesmo a gente não sabendo o valor de x, para que a pessoa consiga ter uma viagem com uma quilometragem maior, óbvio que ele vai ter que gastar uma maior quantidade de combustível. Então o x ele é maior do que 1 litro, claro, né? Então, pelas setinhas estarem na mesma direção, então a gente vai ter aqui grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Você pode, quiser fazer na frente, você pode estar pausando o vídeo e tentando e conferindo depois, certo? Mas vamos lá. Aqui desenvolvendo a gente vai ter 12,5
vezes x igual a 100 vezes 1. Beleza? 100 vezes 1 é 100. O 12,5 que está multiplicando passa para o lado contrário, dividindo, né? Invertendo aí o sinal. Bem semelhante à outra que a gente fez. Porém, aqui a gente tem um problema, né? Divisão com número decimal. É o bicho-papão de muita gente. O que é que faz? Para tirar essa casinha decimal, como é só uma casa decimal, cada casa decimal é eliminada com o 10. Tá certo? Então, se a gente só tem uma, então só o 10. Se fosse duas, seria 100. Se fosse 3, seria 1000. Um zerinho para cada casa decimal. Tá certo? Então, a gente vai multiplicar embaixo e para não alterar a resposta, a gente faz o mesmo em cima. Ficando, então, 1000 no numerador e 225 no denominador. Para quem gosta de fazer continhas, você pode estar aí, né, fazendo de duas formas. Ou você faz a simplificação para ficar o número menor e mais simples. Você pode simplificar por 25, por exemplo, ou simplesmente fazer logo a divisão direta, né? Desenvolvendo aqui, fazendo a simplificação, a gente pode simplificar por 25, como eu falei. Aqui a gente vai ter, ó, na parte de baixo, né, a gente vai ter 25 vezes 5 na parte de baixo, né? Isso aqui dividindo, lembrando, dividindo por 25. Em cima, se eu for também dividir por 25, a gente vai ter o que? 40. Então, números menores, né, você acaba achando uma forma mais simples de resolver, dá até para fazer de cabeça aí. Então, 40 dividido para 5 é o equivalente, então, a 8. Né? Nosso x aí, então, como é unidade de volume, é a quantidade de combustível, a gente vai ter 8 litros. Professor, mas essa parte de simplificar é obrigatório? Não. Se você quiser fazer aqui direto, já dá para fazer, tá certo? Pegar aqui os 1000 e dividir para 125 vai dar também a mesma resposta. Você arma uma continha de divisão equivalente aos valores, né? E vai achar a mesma resposta, tá certo? Então, pessoal, é isso. A gente vai ter a nossa finalização da nossa lista de questões, tá certo? Peço aí para você que ainda não se inscreveu no curso, vou estar aqui deixando na descrição o formulário para a gente estar se comunicando com vocês, tá certo? Entrem também no link aí para participar do grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar tendo materiais aí, lançando algumas coisas, postando aí os links das aulas, tá certo? E aí, vamos para cima, vamos passar nesse concurso e ser aprovado, ser o novo concursado aí no município na qual você se inscreveu, beleza? Um abraço do professor Rafael Bento e até a próxima. Valeu!